Fernando Ranguetti, ouvido, nariz e garganta. Dá mais problema no ouvido, no nariz ou na garganta, doutor Fernando Ranguetti? Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, gurias. Bom dia aos nossos ouvintes. Depende da época, né? Tem época. Tem época. Por exemplo, no verão tu vai ter mais otite por água, por piscina, mar, né? Então mais problema de ouvido. No inverno a gente tem mais problema de garganta e de nariz. Agora a gente tem mais problema de nariz, né? Rinite alérgica, basicamente, né? Mas não tem, assim, é meio parelho, né? Não dá pra... Vocês conversaram outro dia, eu não estava aqui, vocês conversaram sobre o alimento, como é que é? Como é que, não, a sopa que dá... Ah, sim, rinite gustativa. Rinite gustativa, mas o que é isso, com doutor certeza. Fernando? Claro, a gente come e principalmente alimento muito quente, assim, sopa e tal, o camarada come e começa a sair secreção, pingar o nariz. Se chama rinite gustativa, é uma O doença... que o nariz tem a ver? É, verdade. É que meio que assim, ó, Marco, traduzindo, né, para linguagem mais leiga, quando a gente come, a gente estimula o nervo gustativo, né? E o nervo olfativo também. Então o nariz entra na jogada e responde, às vezes, produzindo secreção e fazendo com que saia essa secreção pelo nariz. Como se fosse uma torneirinha aberta o nariz, assim. Né? Quando o camarada vai tomar. Mas não é doença. Não é doença, é um sintoma, mas pode ser tratado. Pode ser tratado. Rinite gustativa. Rinite só gustativa. Com a sopa. Não, chocolate filé quente. Não, filé é caro, não. Picanha, não. Mas hoje vamos falar de tosse, né? Pois é. É só que chamou muita atenção e os nossos ouvintes até perguntaram: o doutor Fernando lá falou, não dá para tomar a sopa que sai o líquido do nariz. Digo, isso. Daí eu fui ouvir a entrevista, achei muito interessante o assunto. Né? Interessante. A tosse alérgica e como estamos tendo né, uma legião de pessoas com essa tosse aí. Certeza. O que a gente precisa se preocupar? Então, o que acontece? A tosse alérgica, ela é um sintoma, também um sintoma, não uma doença, que está associada a essa época do ano. Né? Então nós temos aí os pacientes que vão entrar em contato com o pólen em maior quantidade no ar, né? A gente vai entrar em contato com pólen de flores, de azevém, de gramíneas, e o que vai desencadear? Uma tosse seca que dura basicamente mais do que 2 a 3 semanas. Tá? Então, tosse seca, 2 a 3 semanas. Seca, 2 a 3 semanas. Essa tosse pode começar a expectorar, ou seja, o paciente pode ter alguma secreção, tirar alguma secreção com essa tosse a partir do 10º, 14º dia, porque o que acontece, Marco? Existe uma inflamação dos brônquios que vão começar a produzir essa secreção. Né? Então a gente sabe que existe uma predominância nessa época do ano, mas também nós tivemos ali a época, foi agosto, que houve as queimadas ali, que tinha bastante fumaça no ar. Aquilo ali também irrita a via aérea e causou muita tosse. Muita tosse. Então, eu atendi acima da média, assim, naquela época, assim, os pacientes com o sintoma tosse irritativa. A tosse alérgica, basicamente, ela é mais noturna. Quando o paciente se recolhe, esquenta o corpo na coberta, vai começar a tossir também. Também não só pelo pólen, mas por elementos que estão dentro do quarto, dentro daquele dormitório. O paciente vai ter um edredom que não foi limpo adequadamente, que tem ácaro, poeira de tapete, ácaros no tapete, na cortina, na fronha. O que é normal, né? A gente não vive sem ácaro, sem... Exatamente. Esses componentes. Exatamente, né? Principalmente depois do inverno, porque tu imagina que ficou tudo meio mofando dentro de casa e tem o mofo, né? Inverno, úmido como foi esse nosso inverno, temperaturas baixas, aí o pessoal quando pensa em começar a abrir a janela e botar o colchão para pegar um sol, para matar os ácaros, então é colchão, é lençol, é tapete, é cortina, tudo cheio de ácaro. Aquilo ali causa uma reação que não fica restrita ao nariz. Então o que a gente vai ter? Tu vai ter o paciente tossindo seco, mas é uma pessoa que também vai ter espirro, vai ter o olho vermelho e coçando, vai ter coceira no nariz, vai ter às vezes dermatite, lesões avermelhadas e que coçam na pele. Então a gente vai ter vários sintomas associados. Inclusive isso é uma pista para a gente. Quando o paciente começa a tossir, tosse seca nessa época do ano, primeira pergunta, tua tosse dura quanto tempo? Faz quanto tempo está tossindo?
Segunda pergunta, está associada a espirros, coceira na garganta, coceira no nariz, coriza, aí tu matou a charada, que é tosse alérgica, né? E a gente tem que fazer essa diferenciação porque existem outras causas de tosse crônica, de tosse prolongada. Por exemplo, se o paciente toma alguma medicação antihipertensiva da classe das... me fugiu o nome. Inibidores da enzima conversora da angiotensina. É uma classe de medicações para pressão arterial que o efeito colateral mais comum é tosse. Outra coisa, refluxo gastroesofágico. O paciente que tem azia, vai deitar, vai ficar na posição horizontal durante a noite, vai subir ácido do estômago para a garganta. Pronto. E vai tossir também. Não é tosse alérgica, é tosse por refluxo. Então a gente tem que fazer essa diferenciação no consultório. Mas bota conversa que tem que ter com o paciente. Tem que conversar. Mas aí é aquela história, né? A arte da medicina não é o tratamento, é o diagnóstico, né? Quem conversa com o seu paciente já extrai 80% do seu diagnóstico Por isso na é importante conversa. o paciente falar a verdade também. Falar a verdade também. Aí o paciente chega, por exemplo, agora que falou um negócio muito importante. O senhor fuma? Tem paciente que chega lá e que fumou a vida inteira. Não, parei. Mas parou quando? Faz 3 dias que parou. Né? Então, estou fumando menos, mas o quanto que é o menos? Fumava 2 carteiras, passou para 1. Claro que vai ter tosse por causa do cigarro. Então a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. A tosse é do cigarro, a tosse é alérgica, a tosse é por causa de refluxo. Aí que reside a arte da gente fazer o diagnóstico e tratar da maneira adequada. Não adianta tu ir fazer o que a maioria faz, né? Antes de ir no médico. Vai ali na farmácia, comprou um xarope, o farmacêutico me deu um xarope que algumas vezes vai resolver, outras não, né? Então... tomou alguma coisa? Não. Não. E aí? Exatamente. Por isso que não basta o médico ter o diagnóstico, é preciso que o paciente seja correto também. Faça a sua parte, cada um tem que fazer a sua parte. O tratamento é um contrato entre os dois, né? O médico dá o diagnóstico, dá o tratamento, mas o paciente tem que fazer a coisa certinha também. Perguntas. Bom dia, doutor. A asma pode ser desencadeada por alergia da primavera? Com certeza, pergunta fundamental aí, muito Porque muito a asma uma vez nós falamos aqui, eu acho. Sim. Ela fica quietinha ali, daqui a pouco quietinha. Algum fator externo desencadeia a asma, né? Um dos fatores um dos tipos de asma mais comuns é a asma por pólen, por alergia. Então o paciente vai se expor a esse tipo de situação de componente no ar, de partícula suspensa no ar, e vai desencadear a crise de asma com toda certeza. Assim como existe asma por frio. Tem asma por frio, tem asma por exercício físico. Tem pacientes que já sabem que tem asma pelo frio e começam o tratamento no início do inverno com bombinhas, né, com sprays inalatórios de inalações de corticoide e de broncodilatador de uso contínuo, né? E tem gente que vai para a praia, né, para o litoral, que é que não é tão a oscilação de temperatura. E tu não sabe, Marco, assim, a diferença que faz uma praia. O relato que eu tenho de tanto paciente que chega e diz: doutor, eu passei uma semana na praia, eu não tossi, eu não tive rinite. Por quê? Primeiro, é mais quente. Segundo, é mais úmido. Então, se a gente está num ambiente muito seco, fica muita partícula suspensa no ar. A rinite, a asma, a tosse alérgica, elas sempre vão melhorar um pouquinho depois que der uma chuvarada, chover 2, 3 dias, porque a chuva derruba todas aquelas substâncias que estão suspensas no ar, elas vão para o chão. E aí o tempo começa a secar de novo e a gente começa a ter sintomas de novo alérgicos. E na praia tem a maresia, tem o mar próximo e a umidade do ar é mais elevada. Então tudo isso faz com que a tosse e a rinite alérgica melhorem. Mais perguntas? Pede para o doutor o que seria bom para parar de roncar, se tem algo para fazer, ter algum adesivo. Nós já falamos sobre o ronco. O ronco, né? O ronco aqui, experiência própria, né? Aqueles trequinhos ali, botar no nariz e tal, não adiantou nada. Eu tive que botar, eu e o Tadeu, aqui é CPAP. Aquela, não sei como é que é, eu sei que a abreviatura é CPAP. CPAP, é um aparelho de pressão contínua na via aérea. Exatamente. Então, o primeiro passo,
fazer uma polissonografia, fazer uma consulta para ver se não tem alguma obstrução mecânica, né, na garganta ou no nariz, alguma cirurgia de desvio de septo, alguma coisa que precisa ser feita. Segundo, fazer uma polissonografia, que é um exame para diagnóstico. E terceiro, na maioria das vezes, CPAP. Tem um outro aparelho que se chama prótese de avanço mandibular, que é uma prótese, que é um aparelho, tipo um aparelho de bruxismo que se usa dentro da boca também, que em alguns casos leves de ronco e apneia também diminui o ronco, mas a regra é CPAP. Eu, doutor Matias Galhaço Farina, tinha pressão alta dormindo, Isso aí. fui lá para Bento fazer aquele exame cheio de Isso aí. os Cheio de monitoramento. e tal. O médico disse, olha, meu amigo, vai comprar um aparelho, e foi o encaminhamento. Isso aí. E aí não melhora, sei, viu? e melhora a qualidade de vida. Meu Deus do céu, é outra vida. É outra viu? vida. Pro ronco é isso aí. Vale a pena investir, viu? Vale a pena investir. O CPAP, a medicina do sono, aliás, é uma subespecialidade que evoluiu muito, né? Então a gente tem tratamento eficaz com CPAP, com prótese intraoral, para ronco e para apneia, que são problemas que podem trazer outros sintomas muito graves no futuro. A apneia do sono traz pressão alta, traz AVC, traz infarto, traz arritmia cardíaca, então tem que cuidar disso aí também. Bom, voltando à nossa tosse alérgica, e quando é que começa a piorar a coisa lá? Então, Da tosse alérgica que vira só tosse, daqui a pouco só tosse, e daqui a pouco começa isso. a vir fora tudo, como dizem Isso aí, os o pessoal italianos. fala gringos aí. exatamente, vem fora tudo. Aí começa a vir catarro, aí o paciente fica com fadiga, o paciente não dorme bem porque tosse a noite inteira. Então aí fica um sintoma insuportável que o xarope da farmácia às vezes não vai dar conta. O Vic lá não dá conta. Não dá conta. Aí vem, nos procura e a gente vai fazer. Basicamente um exame físico, escutar o pulmão do paciente, observar a via aérea, ver o que está acontecendo e fazer um diagnóstico. Às vezes a gente precisa fazer uma tomografia do tórax, um raio-x do tórax para excluir outras causas. E a partir disso fazer um tratamento que não é muito complicado, não, um tratamento simples que pode ser usado naquelas épocas em que o paciente vai começar a desenvolver a sua tosse. Tem pacientes que tossem, por exemplo, de setembro a novembro. Tem pacientes que tossem todo ano. Aí primavera. Aí nós vamos adequar o tratamento a cada caso. Basicamente isso. Então tá, doutor, mais alguma coisa aí sobre a tosse alérgica? Não, é isso aí mesmo. Acho que só prestar atenção. Começou a tossir demais, aí já passou de 14 dias tossindo, já tem que procurar. Porque também tem outros diagnósticos, né, Marco? A gente não quer nunca ser alarmista e tal, mas existem cânceres de pulmão. Existem enfisemas pulmonares, existem lesões que podem começar com tosse, que podem simular tosses alérgicas ou até irritativas, mas merece uma investigação adicional, né? Sempre bom procurar um médico, né? Quando apertar a coisa, vai no médico, né? A gente estudou para isso. Então tá, doutor, um abraço. Dia 18 teve lá, feliz dia do médico. Obrigado. Né? Retroativo. Retroativo, teve... Mas uma vez o doutor Fernando veio aqui com o doutor Valdemar, né? Falar sobre o dia do médico. Né? Verdade. Noites e noites, né? Verdade. O médico não descansa, né? O médico não descansa. Tu já tá numa fase que consegue dar uma... É porque você não faz o plantão, não fica... Não, eu fiz plantão até 2022, aí meu cardiologista me proibiu de fazer plantão e aí eu agora estou mais tranquilo, assim, mas tem cirurgia, tem pós-operatório, tem paciente que sangra, tem paciente que tem dor, então a gente não tem muita hora, não. Mas eu já estou um pouco mais calmo também, eu vou fazer 53, né, Marco? Já não tem aquele pique. 30 anos já, 20. De medicina? 29 anos esse ano. Ano que vem eu completo 30 anos de medicina. Não sou mais guri, não cozinho na primeira fervura. Já não corre uma maratona inteira tá sem louco. parar para tomar um copo d'água, né? Não tem mais joelho. Um abraço, doutor. Até a próxima. Um abraço a todos. 10h24, intervalo, depois retornaremos.